Os 4 irmãos de Golias na Bíblia e as origens dos gigantes são misteriosos e um assunto de muito debate entre estudiosos e teólogos. O trecho mais famoso que se refere à existência de gigantes está no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam na terra gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Este trecho levou a várias interpretações. Alguns acreditam que os filhos de Deus se referem a anjos caídos, enquanto outros acham que podem ser homens piedosos da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. A prole resultante, os Nefilins, é comumente considerada gigantes. A existência de gigantes também é mencionada em outros lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, os espiões israelitas que foram investigar a terra de Canaã relataram que havia gigantes na terra, descendentes de Anak, e que se sentiram como gafanhotos em comparação com eles. Números 13:33. Golias é outro exemplo de um gigante na Bíblia. Ele era um guerreiro filisteu, famoso por sua batalha com Davi, um jovem pastor que mais tarde se tornaria rei de Israel. A história é uma das mais conhecidas da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Golias tinha mais de 9 pés de altura e usava uma pesada armadura. Seu desafio para israelitas era simples, mas assustador. Escolhei um homem para vir até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me vencer, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o matar, sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17, 8 e 9. Nesse momento, um jovem pastor chamado Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, aceitou o desafio e derrotou Golias, mudando assim o curso da história. A história de Davi e Golias é uma história bem conhecida da Bíblia que mostra como a fé e a bravura podem ajudar a superar desafios realmente difíceis. Neste mesmo dia, os israelitas, liderados pelo rei Saul, e os filisteus estavam em guerra, acampados em lados opostos de um vale. Todos os dias, Golias saía e desafiava alguém de Israel para lutar contra ele. Todos estavam aterrorizados com Golias, exceto por um jovem pastor chamado Davi. Davi não era um soldado, mas havia ido levar comida para seus irmãos mais velhos, que estavam no exército. Quando ele ouviu o desafio de Golias e viu o quão assustados todos estavam, ele ficou confuso. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Davi tomou uma decisão audaciosa, e o rei Saul ouviu sobre as palavras corajosas de Davi e o chamou. Davi disse a Saul que o Senhor o havia livrado das garras de um leão e de um urso, e que o Senhor o livraria das mãos deste filisteu também. 1 Samuel 17, 37. Saul foi convencido, ou pelo menos, estava desesperado o suficiente para dar uma chance a Davi. Ele ofereceu sua própria armadura a Davi, mas ela era muito grande e pesada. Davi decidiu ir sem ela, e em vez disso, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Davi avançou para o campo de batalha com nada além de sua funda e sua fé. Golias riu dele, dizendo: Sou eu um cachorro para que venhas contra mim com paus? 1 Samuel 17, 43. Mas Davi não teve medo e respondeu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. A vitória impensável aconteceu quando Davi, com sua funda pronta, pegou uma pedra e a lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias em cheio na testa. O gigante caiu com o rosto no chão. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Os filisteus, vendo seu campeão derrotado, fugiram em pânico, e os israelitas os perseguiram e conquistaram uma grande vitória naquele dia. Davi não era forte pelos padrões do mundo, mas tinha algo muito mais poderoso: fé em Deus.
Mais tarde, ele se tornaria o grande rei Davi e continuaria a demonstrar como um coração alinhado com Deus pode realizar coisas extraordinárias. Após a queda de seu lendário irmão Golias, os 4 irmãos de Golias, Lami, Saate, Ishbi-Benob e um quarto não nomeado, também enfrentaram desafios e provações. Cada um deles era um gigante em sua própria medida, com armas de tamanho e força imensos. Suas vidas são uma história interessante sobre enfrentar desafios, fazer o que é certo e lidar com as complexidades de viver à sombra da grandeza de Golias. Ishbi-Benob era um desses gigantes e lutou em uma guerra dos filisteus contra os israelitas. Em sua batalha contra Davi, ele quase o derrotou, mas Abisai veio em auxílio de Davi no momento perfeito e matou Ishbi-Benob. Isso demonstra como a providência divina, muitas vezes, desempenhava um papel crucial em momentos cruciais. Essa história também levou os servos de Davi a concluir que seu mestre nunca deveria se colocar em uma posição tão vulnerável novamente. Eles o convenceram a não lutar contra Absalão, mas a lutar contra os filisteus. Davi sobreviveu a essa batalha e se tornou um herói naquele dia. A história de Ishbi-Benob serve como um lembrete poderoso das tensões duradouras entre os israelitas e os filisteus, dos riscos enfrentados mesmo pelos grandes líderes como Davi em campos de batalha e da lealdade exemplificada por Abisai, que agiu rapidamente para salvar seu rei. Guerreiros: Sibicai, o Uzatita, Eli, o Aoita, Lami. Lami era irmão de Golias e empunhava uma lança massiva, cujo cabo era tão grosso que se dizia ser como o eixo de um tear. 1 Crônicas 20, verso 5. Ele era um guerreiro formidável. 1 Crônicas 20, verso 5, Nova Versão Internacional. Durante o período bíblico, um eixo de tear era uma vara de madeira longa e arredondada usada no topo de um tear para segurar os fios verticais chamados de trama. O eixo de tear mantinha os fios de trama separados e podia ser girado para enrolar o material à medida que o tecido avançava. Com os fios da trama tensionados e no lugar, os fios de preenchimento, chamados de urdume, eram tecidos através dos fios da trama de lado a lado. A alusão a um eixo de tear na Bíblia provavelmente se deve mais à notável espessura e resistência do cabo do que ao seu comprimento. A referência ao eixo de tear serve como contraste com a lança típica, mais fina e menor, que um homem de tamanho médio seria capaz de manejar. Há um total de 4 versículos na Bíblia que fazem referência a um eixo de tear ou lança, sendo que 2 desses versículos se referem especificamente à lança de Golias. Esta narrativa da vitória de Israel sobre os gigantes dos filisteus demonstra que a nação era capaz de derrotar adversários formidáveis, mesmo sem a presença de Davi. Esses homens realizaram feitos heróicos quando Davi já tinha terminado de lutar contra gigantes. Quando os líderes de uma geração passam de cena, Deus continuará a levantar novos líderes para a próxima geração. A derrota heróica de Golias deve ter espalhado histórias sobre a habilidade de Davi no acampamento filisteu. No entanto, Lami e seus irmãos descobriram que estavam lutando não apenas contra um homem, mas contra um homem com Deus ao seu lado. Embora não se fale muito sobre Lami, sua história serve como outro testemunho para os israelitas de que sua força não estava em seus números ou armas, mas sim em seu Deus. O gigante sem nome é mencionado na Bíblia somente em Gote. Este gigante sem nome se viu enfrentando um dos poderosos de Davi, um soldado chamado Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi. 1 Crônicas 20, versos 7 e 8, Nova Versão Internacional. Jonatas matou o gigante sem nome quando ele desafiou Israel. Embora a Bíblia não tenha dado um nome a esse gigante, ela transmitiu uma lição que permaneceu na memória daqueles que ouviram a história. Uma lição sobre humildade. Até mesmo os gigantes podem ser derrotados quando desafiam o povo de Deus.